Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema locomotor dos mamíferos. Vamos lá? Bom, a gente precisa entender primeiro como que acontece a locomoção, né? Qual que é o objetivo dela, né? Então, corresponde ao modo como o animal se desloca no meio em que ele se encontra. Então, o animal, ele vai, por exemplo, se ele precisa de correr mais, é claro que ele vai ter já uma adaptação no corpo que vai permitir essa corrida, né? Um animal que tem hábito de voo, ele vai ter uma adaptação que permita o voo, tá? O objetivo sempre é se locomover para alimentação, né? Para reprodução e tudo mais, certo? Então aqui a gente começa falando sobre os órgãos que são homólogos, estruturas homólogas, né? Que têm a mesma origem, não necessariamente a mesma função, mas que servem para se locomover. No caso das baleias, as nadadeiras, né? E no caso das asas dos morcegos. A diferença entre eles é que da baleia é para se locomover em meio da água, então para nadar, e do morcego é para voar. Mas se a gente comparar os ossos ali são bem parecidos, a diferença é o tamanho principalmente, e no morcego existe aquela membrana que fica entre os dedos, tá? E que vai permitir ali o voo, ok? Então são estruturas homólogas. Mamíferos terrestres já tem uma diferença ali, porque tem aqueles que são adaptados à marcha ou caminhadas lentas, tá? Que são aqueles que mantêm a palma do pé, né? A parte planta do pé inteira no chão, que são os plantígrados, por exemplo, ser humano, tá? Existem também aqueles digitígrados e ungulígrados que são para corridas, né? Tem as patas adaptadas para corrida. Digitígrados, cachorro, gato, que encosta os dedos no chão, e ungulígrados são aqueles que encostam a unha. Então, zebra, a girafa, né? Que aquele casco que forma, na verdade, é a unha, tá? Então, por isso a gente chama de ungulígrado. No ser humano, né, a gente tem associação entre músculos e ossos que vão permitir esses movimentos, né? Lembrando que o músculo é que puxa o osso para permitir esse movimento, tá? Então, compreende ali os músculos que atuam, articulam com os ossos, né? Músculos e ossos se movimentam juntos ali. O sistema esquelético ele é dividido em axial e apendicular. O axial, né, é o crânio, o tórax, né, as costelas ali, a caixa torácica e também a medula espinal que está ali no centro, ou medula espinhal, que é a parte central do corpo que protege órgãos. E a gente tem o apendicular, que são braços e pernas, que são aqueles apêndices, né, que vão permitir a locomoção. Certo? Entre os ossos a gente tem as articulações, que é o encontro entre esses ossos, tá? Existem articulações móveis, que são chamadas de diartrose, por exemplo, de braços, ombros, joelhos, etc. Anfiartrose, que são aquelas articulações semimóveis do quadril, por exemplo, tá? E as imóveis, por exemplo, a do crânio. Imóveis são chamadas de sinartroses. São bem fibrosas, né, que já foram separadas antes, mas que são ligadas ali e não se mexem mais, não se movimentam mais. Tá? Ligados, né, que faz a ligação entre o músculo e o osso, a gente tem os tendões, né, que são feitos de fibra. E os músculos, claro, a gente tem as fibras musculares, são células mais alongadas que têm a capacidade, inclusive, de crescer. Tá? As funções do sistema muscular, né? Movimento, manutenção da postura, estabilidade das articulações e a manutenção da temperatura, porque quando esfria, nós ficamos com frio, a tendência dos músculos de tremer para aumentar a temperatura corporal. Então isso aí é uma forma da gente conseguir manter a temperatura constante, tá? E os tendões, né, são formados de tecido conjuntivo, ricos em colágeno e que vão fazer a ligação entre músculos e ossos e vão permitir estes movimentos que podem acontecer geralmente na forma de antagonismo muscular, né? Um músculo contrai, o outro relaxa, como acontece com o bíceps e o tríceps ali do braço, né? Então um relaxa, o outro contrai e vice-versa, e assim permite o movimento do braço. Ok? Então nesse vídeo nós falamos sobre o sistema locomotor dos mamíferos, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.